no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Está escrito assim, a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Amém, igreja? Que Deus quer falar com a igreja hoje é algo especial. São os fatores que atrapalham sua vida com Deus e como combatê-los. Amém? Nós vamos, nesse momento, ouvir 5 fatores que atrapalham sua vida com Deus e também como combatê-los. Sabemos, amada igreja, que as dificuldades do mundo, muitas vezes, atrapalham a nossa jornada cristã, que acaba sufocando pelos compromissos diários. Nos sufoca, muitas vezes, as coisas do mundo, os compromissos, as dificuldades do mundo. Mas, no entanto, queridos, a vida com Deus jamais deveria ser deixado em segundo plano. Jamais nós podemos deixar Deus em segundo plano nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus, através da sua palavra, Ele nos fortalece e o nosso espírito fica mais ainda fortalecido. E traz também benefícios para a nossa saúde espiritual e a nossa saúde emocional. E por que não dizer a saúde física? Jesus, ele precisa ser, irmãos, a nossa prioridade, se quisermos ser bem-sucedidos. Se nós quisermos sermos sucedidos, nós temos que colocar Jesus como prioridade nas nossas vidas. Em tudo que fizermos, se nós colocarmos Jesus como prioridade nas nossas vidas, nós seremos abençoados mais e mais. Vamos ver os 5 fatores que podem estar atrapalhando a nossa vida com Deus. E vamos observar com atenção como nós vamos combater isso. O primeiro fator que atrapalha a nossa vida com Deus é o medo. É o medo, irmãos. Está escrito em Mateus 14, 26 e 30. Vamos ler o 14, 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Vamos para o 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Então, nós vimos aqui 2 versículos que falam para nós sobre o medo. O medo atrapalha demais a nossa caminhada cristã. O medo, queridos, atrapalha demais a nossa vida cristã, pois ele é o extremo oposto da fé. Se eu não tenho fé, eu vou ter medo. Se eu tenho medo, é porque eu não tenho fé e não entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Quando duvidamos do amor de Deus, Ele nada pode fazer em nossa vida. Claro, se eu não tenho fé, se eu não confio, se eu não entro na presença de Deus, eu não entrego a minha vida, meus problemas a Deus, verdadeiramente eu não tenho fé. A gente fala aqui nesses versículos sobre a história de Pedro, igreja. Demonstra claramente como o medo pode prejudicar o relacionamento com Deus.
O medo prejudica o nosso relacionamento com Deus. Porque o medo toma o lugar da fé, como eu acabei de falar. Se eu tenho medo, eu não tenho fé. Ou se eu entreguei, eu não confiei. Essa é a verdade. No texto que nós acabamos de ler, o discípulo andava sobre as águas, mas ao olhar a força do vento, tirou o foco de Jesus e começou a afundar. Assim somos nós, queridos. Se nós tirarmos o nosso foco de Jesus, nós também afundamos. Afundamos em tudo na nossa vida espiritual. Porque a nossa vida, o nosso olhar, tem que ser direcionado para Jesus. Eu tenho que manter os meus olhos fixos em Jesus, não olhar para as dificuldades, não olhar para as lutas, não olhar para os problemas, e eu tenho que somente olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter o meu foco em Jesus. E os discípulos, eles tiraram o foco de Jesus. Por isso que eles afundaram. O medo tira o nosso foco das coisas espirituais também. Porque se eu tenho medo, a minha vida espiritual precisa mudar. Precisa crescer. E eu só cresço através da minha vida espiritual e através da minha fé em Jesus Cristo, a minha confiança, a minha busca através de Jesus Cristo e através da sua palavra. O medo tira tudo isso. Eu não tenho vontade de buscar Deus, eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu não tenho vontade de vir para os cultos, eu não tenho vontade de vir para a EBD, eu não tenho vontade, porque o medo me atrai. O medo me atrai. Fazendo com que deixamos o que é mais importante em segundo plano. Muitas vezes deixamos Deus em segundo plano nas nossas vidas. Isso não pode acontecer, igreja. Nós temos que ter prioridade nas nossas vidas, que é Deus, em primeiro lugar. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos acrescentais. O segundo fator que atrapalha a nossa vida com Deus está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém, igreja? É fator cansaço. Eu não posso colocar o cansaço na minha vida. Porque o mundo atual, igreja, preenche grande parte na nossa rotina hoje. Nesse mundo atual, preenche a nossa rotina. Mas com o que, irmã Fábio, que preenche essa rotina? O trabalho secular, os estudos, a escola, faculdade, casa, família e outros fatores ocupam o nosso cotidiano, esgotando as nossas forças. Muitas vezes a gente trabalha tanto que quando é de noite, nós estamos cansados, fadigados, não temos coragem para nada, porque o cansaço fala mais alto. Amém, igreja? E não pode ser assim, a nossa vida não pode estar assim, cansando. A gente pode trabalhar, mas a gente pode ter um equilíbrio, manter o equilíbrio com a nossa vida espiritual. Esses fatores são capazes de nos envolver de tal forma que traz o cansaço mesmo e um sentimento de desânimo.
nos deixa até desanimados, sem coragem, sem força, querendo somente ir para a cama, dormir e descansar. Mas não é dessa forma. Atrapalha nossos momentos de relacionamento com Deus e o tempo dedicado ao nosso devocional. Quantas vezes nós estamos tão fadigados, cansados, que não temos nem coragem de orar, não temos vontade de ler a Bíblia, porque o cansaço fala mais alto. De tanta rotina que nós tivemos com a família, com os filhos, com a casa, com o trabalho. Então, tudo isso nos tira o foco para não nos aproximarmos de Deus. É claro que os compromissos desse mundo são importantes. Eu vejo como importância nas nossas vidas. Todos esses compromissos, trabalho, faculdade, família, filhos, casa. Eu vejo como isso um compromisso. Mas eles são importantes. Porém, eles devem ser equilibrados com a nossa vida espiritual, queridos. Eu não posso só viver trabalhando, cuidando de casa, de filho, de família, e esquecendo o meu lado espiritual, não. Eu tenho que equilibrar a minha vida espiritual com a minha vida lá fora. Tenho que equilibrar. Porque senão eu não estou colocando Deus como a minha prioridade. Eu estou colocando Deus como segunda prioridade na minha vida. Amém, igreja? Terceiro fator, dificuldades financeiras. Está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Vamos acompanhar a leitura. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Deus supre as nossas necessidades. Não podemos viver preocupado com o dia de amanhã, com o nosso dinheiro. Não podemos viver preocupado com as nossas dificuldades financeiras, porque em tudo Deus supre. Não deixa faltar nada, como diz a sua palavra. Mas um dos problemas comuns atualmente é a dificuldade financeira. Muitas vezes a dificuldade é tão grande financeira que você não é fiel nem na casa do Senhor. Nem o dízimo você não dá porque você tem medo de faltar o dízimo na casa do Senhor. Se eu der o dízimo na casa do Senhor, vai faltar mantimento na minha casa. Vai faltar, eu não vou poder pagar a luz, eu não vou poder pagar a água, eu não vou poder pagar minhas coisas, minhas finanças. Porque está preocupado com a vida financeira. Mas, como diz a palavra, Deus supre as nossas necessidades. Esses problemas trazem uma preocupação enorme, queridos. O que muitas vezes conduz a sentimentos. Muitas vezes a minha vida financeira é tão grande, eu passo por tanta luta, tanta dificuldade de dinheiro, que eu tenho descontentamento, eu tenho ingratidão. Muitas vezes eu não agradeço a Deus por tudo que Ele me dá, eu não agradeço, eu sou ingrato a Deus. Eu crio revolta dentro do meu coração, eu fico revoltado. Às vezes eu questiono a Deus, por que Deus, eu estou passando por isso? Por que Deus, que está faltando isso na minha casa? Por que eu estou com tanta dificuldade na minha casa? Por que o meu dinheiro não dá para nada? Vem a murmuração. E Deus não se agrada disso, queridos. Às vezes eu fico ansiosa. A ansiedade também dificulta o meu aproximar com Deus. E acarretam negligenciando das responsabilidades espirituais. As minhas responsabilidades espirituais eu coloco de um lado, mas o meu olhar
é para as finanças, para as dificuldades financeiras. Ao passarem por um momento de dificuldades financeiras, muitas pessoas se afastam de Deus. Conheço muitas, queridos, que se afastam de Deus. Deus não me dá nada. Eu escuto as pessoas falarem, a minha vida não muda em nada. Por que eu vou para a igreja? Por que eu vou buscar Deus? Esse é o questionamento das pessoas. Se afastam de Deus e até colocam a culpa em Deus por estar passando por necessidades. Porém, o desejo de Deus é que sejamos prósperos nesta área. Deus deseja que nós sejamos prósperos, querida. Não é mendigar o pão, como a palavra de Deus diz. Deus é o nosso provedor. Ele provê tudo nas nossas vidas. Mas é preciso que você tenha fé. É preciso que você pratique a fé. É preciso que você creia, acredite, confie e entregue tudo nas suas mãos. Porque Ele opera maravilhas. Quarto fator, brigas. As brigas também impedem de mim ter uma vida com Deus. As brigas. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Amém, queridos? Nós temos que ser mansos de espírito. Nós temos que evitar contendas. Crente não vive brigando. Passar por desentendimentos e brigas é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Principalmente se forem frequentes. Também atrapalha a vida com Deus. Se eu vivo brigando, criando contendas, desuniões, eu não tenho vida com Deus. Os conflitos com algum familiar, acontece dentro da família, conflitos familiares. Acontece com amigos, conflitos, brigas. Acontece com pessoas desconhecidas também. Existem brigas. Mas gerarão sentimentos em nós que são contrárias ao amor de Deus. Se eu amo a Deus verdadeiramente, se eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu não posso criar contendas. Eu tenho que praticar o amor ao meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo, como diz a palavra de Deus. Portanto, precisamos decidir perdoar o nosso próximo. Deus quer que nós venhamos perdoar até os nossos inimigos. Deus quer. Para que a nossa mente seja libertada. E entender Deus e continuar a jornada com Deus. É dessa forma, queridos, que nós temos que praticar esse amor, perdoando as pessoas. O quinto e o último fator, para nós termos uma vida com Deus, a prática de pecados. Está no livro de 1 de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Amém? Prática de pecado. Pecar significa errar o alvo. Errar o alvo. Se o meu alvo não é uma nova criatura, se o meu alvo não é Jesus, eu começo a pecar. E o pecado se torna cada dia na minha vida. E não é isso que Deus quer das nossas vidas.
Ah, irmã Fátima, eu não posso pecar? Pode. Nós podemos pecar. Mas nós não podemos viver no pecado diariamente. O pecado, querido, segue o caminho inverso. É claro que vamos pecar durante a vida, a nossa caminhada com Cristo, porque nós vivemos nesse mundo aí fora. Já que não somos perfeitos, nós não somos perfeitos. Por isso que nós pecamos. Mas quando vivemos um estilo de vida de pecado, é diferente. Se a minha vida, eu tenho um estilo de pecado, de viver pecando, aí é outra coisa, é diferente. Mas isso significa que estes erros fazem parte da nossa vida. Se esse erro faz parte da minha vida, de errar, de pecar, o resultado é o afastamento de Deus. Porque Deus abomina o pecado. Entenda que Deus nunca se afasta de nós, querido, nunca. Nós é que muitas vezes nos afastamos de Deus. Mas quando vivemos uma vida contrária à palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, nós acabamos nos afastando de Deus. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer de nós uma vida nova, uma vida com Ele, uma vida de mudança, uma vida de transformação, uma vida sem pecado. Saibamos agora como combater essas dificuldades. Nós aprendemos como viver a nossa vida com Deus, né? Que foi falado aqui para nós. Sobre o medo, sobre o cansaço, sobre as dificuldades financeiras, sobre o pecado. Agora nós vamos ouvir como combater essas dificuldades que foi falado aqui nesta manhã. Já que conhecemos alguns fatores que atrapalham a nossa vida com Deus. Nós já percebemos tudo o que atrapalha a nossa vida com Deus. É importante que saibamos o que pode ser feito para combater esses problemas. Vamos prestar atenção. Vamos ver algumas atitudes que contribuem para fortalecer a vida espiritual. Deus nos revela duas atitudes para que nós possamos combater e fortalecer a nossa vida espiritual. Esses dois tópicos é essencial para a nossa vida cristã. Se eu não tiver esses dois tópicos na minha vida cristã, a minha vida cristã não está de acordo com a vida de oração e o meu devocional. É isso aí que nós temos que fazer, os dois tópicos. Primeiro, devocional diário. Irmãos, o nosso devocional diário é muito importante para nós termos intimidade com Deus. Se nós não tivermos um devocional diário, a nossa vida espiritual, ela começa a defasar, ela começa a cair. Eu não tenho temor a Deus e eu começo a mudar a minha vida. O devocional diário, este é um princípio que também se aplica à vida com Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o meu devocional diário, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho uma aproximação com Deus, eu tenho uma vida com Deus, eu tenho comunhão com Deus. Se eu não fizer isso, a minha vida espiritual se torna frágil. A minha vida espiritual se torna fraca. Eu não tenho vontade de avançar, eu não tenho vontade de crescer, eu não tenho vontade de ter conhecimento. Eu não tenho, porque eu não tenho o devocional diário. Portanto, estabelecer uma rotina de devocional diário é fundamental para nos conectarmos com Deus.
Nós temos que nos conectar com Deus diariamente através do nosso devocional diário. E nos torna crescente. Como eu acabei de falar, a minha vida espiritual cresce. A minha vida espiritual é cheia de conhecimento. Cheia de conhecimento. E cheia de temor a Deus. E também eu tenho um compromisso com Deus. Se eu não tenho um compromisso com Deus, não adianta eu insistir dentro da igreja. Porque o crente, o cristão verdadeiro, ele tem que ter compromisso com Deus. Ele tem que adorar a Deus, ele tem que ter comunhão com Deus, ele tem que se aproximar de Deus para a sua vida verdadeiramente estar com Jesus. Amém? E o que devo ter neste devocional diário? Se eu tenho que ter um devocional diário, eu tenho que saber o que é que está nesse devocional diário, para que eu venha verdadeiramente crescer. A primeira coisa no meu devocional diário é a leitura bíblica. Crente em Jesus não pode viver sem a leitura da Bíblia. Nós temos que ter leitura bíblica. A leitura bíblica é que nos faz verdadeiramente servo de Deus. É que me ensina os verdadeiros caminhos através da leitura da Bíblia. Eu só posso ter uma vida com Deus se eu tiver leitura da Bíblia. Ela me faz aprender coisas que eu nunca sabia o que era, mas é dentro da palavra de Deus que me ensina. Se eu estou passando por luta, a palavra de Deus me ensina, a leitura da palavra de Deus. Se eu estou passando por necessidade, é a leitura da Bíblia que me faz fortalecer. Tudo é através da leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, querido, nos faz crescer poderosamente. Nós temos que ter dedicação à leitura da Bíblia e fazer o devocional diariamente. É isso que nos faz crescer. A Bíblia é a palavra de Deus. É lâmpada para os meus olhos. E deve servir como um guia para as nossas vidas. É o nosso guia, queridos. Eu não posso pegar a Bíblia e deixar guardada 24 horas lá em cima de uma mesa. Eu tenho que manusear a palavra de Deus. É ela que me alimenta. É meu alimento diário. Por meio dos ensinamentos contidos nela, nós podemos enfrentar dificuldades. Através da leitura da Bíblia, todas as dificuldades que virão sobre a minha vida, eu aceito. Eu aceito porque a Bíblia me ensina que eu tenho que aceitar. A leitura da Bíblia me ensina como é que eu devo enfrentar os problemas. É através da leitura da Bíblia. Eu não posso ter meu foco olhando para os problemas, porque se eu tiver o foco olhando para os problemas, para as dificuldades, para as lutas, eu não sirvo Jesus. Eu não sirvo a Ele. Eu tenho que esquecer os problemas e tenho que entregar tudo nas mãos do Senhor. E é através da leitura da Bíblia que eu aprendo, que me faz fortalecer. É a leitura, o ensinamento, o conhecimento da Bíblia que me faz avançar. Eu não posso recuar, eu tenho que avançar. A minha vida espiritual tem que avançar. Eu não posso voltar, eu não posso olhar para os lados, para as lutas, eu não posso. O meu foco é olhar para a frente, olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Amém? E também é através da leitura da Bíblia que eu esqueço sofrimentos. Eu não posso viver de sofrimentos. Eu não posso abrir meus lábios e dizer que eu sofro. Não posso. Porque a Bíblia nos ensina, no mundo tereis aflições,
tenha de bom ânimo, eu venci. Jesus venceu e nós vamos vencer em nome de Jesus. Outro fator que nós encontramos ao fazer o nosso devocional diário é a oração. A oração é uma das formas pelas quais podemos entrar em contato com Deus. É através da oração. Sem a oração é impossível agradar a Deus. Nós crentes temos que viver orando, buscando, clamando, de estar na presença de Deus. A oração move o coração de Deus, queridos. Ela não deve ser feita de forma esporádica, a oração, jamais. Ou apenas nos momentos em que nós estamos precisando. Eu vou orar porque eu estou precisando disso aqui. Eu vou orar porque eu estou precisando de um trabalho. Eu vou orar porque eu estou precisando de uma porta de emprego. Não é dessa forma que funciona. A oração tem que ser constante, diariamente. A nossa intimidade com Deus, o nosso falar com Deus, é através da oração, queridos. Nós não podemos esquecer de orar. Mesmo cansados, mas nós temos que orar. Mesmo cansados, temos que fazer a leitura da Bíblia. Porque Deus restaura as nossas forças. Deus renova as nossas forças. E o cansaço sai das nossas vidas. É necessário estabelecer o hábito de orar. Nós temos que ter o hábito de orar. Temos que ter esse hábito. Se não tivermos o hábito de orar, como é que nós vamos receber as bênçãos de Deus? Não é dessa forma. Nós só recebemos as bênçãos de Deus se tivermos intimidade com Ele. É isso que Deus quer, comunhão com Ele. Desenvolva esse hábito e você verá como a sua vida espiritual chegará no nível mais elevado. Se você realmente desenvolver esse hábito, a leitura da Bíblia, a oração e ter uma vida com Deus, você irá crescer. Crescer espiritualmente, crescer na fé, crescer no conhecimento, que é isso que precisamos fazer. Amém, igreja? Nós vimos durante o texto vários fatores que podem atrapalhar a sua vida e a minha vida com Deus, tirando o seu foco dos aspectos espirituais e dificultando o seu relacionamento cristão. Tire isso da sua vida. Não procure ter dificuldade em você ter um encontro com Jesus. É nossa responsabilidade ter uma vida espiritual alicerçada na palavra de Deus, na comunhão com Deus e na oração. Felizmente, essas dificuldades podem ser combatidas. Graças a Deus que nós podemos combater essas dificuldades, queridos. Mas com a rotina devocional. Com a rotina da leitura da Bíblia. E com a rotina de oração. Portanto, vale a pena dedicar momentos diários para estar mais próximo de Jesus e abrir o nosso coração para Ele. Ter um coração puro, um coração humilde, um coração voltado para Jesus. Amém, queridos? Esta é a palavra que Deus nos entregou nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar para concluirmos. A gente tem que viver orando, em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, rendemos graças a Ti, ó Pai. E eu agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui, levando a Tua palavra maravilhosa para as nossas vidas, Pai. Que está a Tua igreja, que o Senhor cada dia venha fortalecer o Teu povo,
que o teu povo, Pai, verdadeiramente venha ter mais intimidade contigo, através do devocional diário, através da leitura da Bíblia, através da oração. Tira, Senhor, da vida do teu povo, do coração de cada um o medo, a angústia, a ansiedade, Senhor. Tira de cada um a preocupação com a vida financeira, com as dificuldades financeiras. Tira a preocupação com o cansaço, Pai. Que eles venham, Pai, render a teus pés. Repreende, Pai, todo o cansaço, desânimo da vida do teu povo, Senhor. E tira todo o pecado que já atrapalha a comunhão contigo, Senhor, que verdadeiramente nos faz verdadeiros servos teu, Pai, que possamos andar e caminhar cada dia, Pai, com amor, com dedicação, com zelo na tua palavra, que possamos seguir verdadeiramente os teus ensinamentos, Pai, que possamos viver um temor a ti, Senhor. Nos ajuda cada dia na nossa caminhada cristã, que possamos ter o nosso foco voltado somente para ti. Em nome de Jesus, esta é a palavra, Pai, e esta oração que eu te faço, e toda a igreja diga amém. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento, vamos para a nossa sala. Queria convidar a irmã Vânia. Bom dia, meus amados. Neste momento eu gostaria de pedir à igreja que nós estivéssemos orando pela vida da nossa irmã Ana Lúcia, que agora pela manhã, pouco, ela recebeu a notícia que seu pai tinha dado uma saída para o sítio e passou mal. Quando voltou para casa, faleceu. E ela está indo para Grajaúz, e eu convido aqui o irmão Araújo, o irmão Alex, que esteja orando o consolo que o Senhor venha dar à sua serva e pela viagem que irão fazer. Já estão quase saindo. Que o Senhor esteja na direção de tudo. Nós te agradecemos pela vida da nossa irmã Ana Lúcia. Te agradecemos pela instrumentalidade com que o Senhor tem utilizado a tua filha na tua obra. E pedimos a ti, nesse instante, o consolo, o conforto divino que só o Senhor, de fato, pode dar. Nesse momento de dor, de separação, de perda do seu pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é com ela e nós cremos de que, de fato, o Senhor há de consolá-la, há de confortá-la. Que o Senhor dê todas as possibilidades necessárias, leve em paz até a cidade de Grajaú, que a traga em paz, que lá também ela possa levar uma palavra de conforto aos seus familiares, seja de fato ungida pelo Senhor e usada pelo Senhor para a honra e glória do teu nome. Nós estamos aqui em oração, pedindo ao Senhor as forças, pedindo ao Senhor que a revista de poder também e ousadia, para nesse momento de luto, levar a tua palavra aos seus familiares que ainda não te conhecem. Assim nós oramos, ó Deus, pedindo pela tua filha, em nome de Jesus. Amém. Continuando na tua presença, meu Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, mais uma vez pela vida da tua serva, meu Pai, por tudo que ela representa aqui na tua casa, meu Deus. Tu sabes, meu Deus, o desejo do coração dela, o desempenho que ela tem dentro do teu trabalho, que tu possa estar nesse momento confortando o coração dela, confortando o coração de todos os seus familiares, meu Deus amado, e que tu possas, meu Pai, estar abençoando essa viagem que ela vai fazer nesse momento, indo ali até aquela cidade, para o velório do seu pai. Que ali, meu Deus amado, naquele local, tu possa confortar o coração de todos, familiares, amigos, meu Deus amado, e que ali, meu Deus, no momento daquele velório, em que sei que a tua palavra ali será pregada, que tu possas, meu Deus, estar tocando no coração daqueles que não te conhecem, para que possam estar te aceitando, meu Deus, como único e suficiente Salvador das suas vidas. Guarda na ida e guarda na volta. Essas são as bênçãos que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Agora, iremos às nossas classes.